Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados da Sociedade Espírita Chico Xavier aí de Passo Fundo, aos amigos que também vão nos acompanhar através do Facebook. Uma alegria nós podermos estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é João Antônio Link, sou aqui da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho. Nesta noite estaremos com vocês, trazendo então uma palestra com o título Chico Xavier, uma luz que não se apaga. Vamos também fazer alguns comentários sobre algumas mensagens do Espírito Emmanuel, da obra Os Evangelhos por Emmanuel. Vamos fazer algumas pequenas sínteses de algumas mensagens que vão nos falar sobre o semeador de cartas vivas. Então, para nós darmos início, vamos ler uma pequena mensagem do Espírito Meimei e tem como título Mensagem ao Semeador. Diz assim Meimei: Semeador despertou aos clarões da aurora e começaste a semear. A dura lavra exigia suor e dia sobre dia arroteaste o solo, calejando as mãos entre o orvalho da manhã e a luz das estrelas. Mas quando te viste a sós, sem ninguém que te quisesse as palavras, a natureza conversou contigo em nome do céu, e escutaste surpreendido as orações da semente no instante de morrer, abandonada para ser fiel à vida. Te fizeram sentir que Deus lhes havia ensinado, em silêncio, a proteger carinhosamente as próprias mãos criminosas que lhes decepam os ramos. Consolado e feliz, trabalhaste semeador. Um dia, porém, o campo surgiu engalanado de perfume e beleza, e apareceram aqueles que te exigiram a colheita para a festa do mundo. Choraste na separação das plantas queridas, entretanto ninguém te viu as lágrimas escondidas entre as rugas do rosto. Os raros amigos da tua causa julgaram prudente silenciar, envergonhados do rigor de tuas ásperas disciplinas e da pobreza da tua veste, mas Deus te impeliu à renovação, e conquanto despojado dos teus bens mais humildes, procuraste outros climas e outras leiras, onde as tuas mãos, quebrantadas e doloridas, continuaram a semear. Semeador dos terrenos do Espírito, que te encaneceste na lavoura da luz, qual acontece ao cultivador paciente do solo, não te aflijas nem desanime. Se tempestades sempre novas te vergastam a alma, continua semeando. E se banimentos e solidão devem constituir a herança transitória do teu destino, recorda o divino semeador que, embora piedoso e justo, preferiu a cruz por amor à verdade e prossegue semeando. Mesmo assim, na certeza de que Deus te basta, porque tudo passa no mundo, menos Deus. Meimei, de Chico Xavier. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores, espíritos amigos, protetores, orientadores, consoladores, nossos mentores amigos, mentor amigo desta casa, Chico Xavier, toda a equipe espiritual que aí trabalha, possam continuar nos amparando, nos guiando, nos trazendo as boas energias, os bons fluidos, pedindo o amparo e assistência para todos aqueles que passam pelas grandes provações e expiações. Cada um de nós possa receber de acordo com as nossas possibilidades, conforme for do merecimento de cada um de nós. Pedindo em especial aos nossos irmãos que estão contaminados pelo vírus, aqueles que estão em guerras, em conflitos, agradecendo por mais esse dia, pelas tantas e tantas oportunidades que temos recebido do aprendizado, do crescimento. Agradecendo pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela alimentação de todos os dias, pela Mãe Natureza que nos acolhe neste planeta e pelo Sol que nos aquece, nos ilumina, nos energiza.
que nós possamos continuarmos te buscando e te encontrando na tua paz, na tua luz. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, conforme nós já falamos aqui, a nossa proposta hoje é nós fazermos alguns comentários sobre Chico Xavier, sobre a sua tarefa, a sua missão, o seu trabalho aqui entre nós. E aí, então, nós vamos começar comentando sobre essa questão da relação entre Chico Xavier e Emmanuel, seu mentor amigo, espírito responsável por toda a tarefa do Chico Xavier, espírito que coordenou todos os outros espíritos que se manifestaram, que trouxeram as mensagens através de Chico para todos nós. E aí nós vamos então, muitas das vezes, ouvindo as mensagens, ouvindo os conteúdos, e a gente fica até pensando se a mensagem é do Emmanuel ou se é do Chico. Em certos momentos a gente fica até com dúvidas, porque logicamente que os livros são psicografados por Emmanuel e nós também tivemos muitas outras orientações, conversas do Chico, em que ele estava falando, mas em que a gente não, na realidade, a gente não sabia direito se era o Chico ou se era o Emmanuel que estava, na realidade, trazendo as orientações através da mediunidade do Chico. Então, a gente vai entender que esses dois grandes trabalhadores de Jesus, eles trabalhavam juntos, né, nessa tarefa, e os dois com as suas responsabilidades, né? E nós sabemos que os dois espíritos são espíritos trabalhadores de Jesus, trabalhadores do Evangelho de Jesus, há muito tempo, há muitas encarnações, e que para nós, então, muitas das vezes, essas mensagens, tanto faz se é do Chico ou se é do Emmanuel, né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que esse trabalho todo do Chico, ele vem sendo conhecido, vem sendo trazido para nós durante todo esse período em que ele esteve conosco, né? Mais de 75 anos de mediunidade e trabalhos contínuos, ininterruptos, né? Na sua tarefa. E nesse período, então, em que nós estamos agora no mês de junho, então, dia 30 de junho, fez 20 anos que o Chico desencarnou, passou para o mundo espiritual, voltou para o mundo espiritual, e nós temos então diversos comentários, diversas palestras, seminários, várias atividades buscando então relembrar Chico Xavier, relembrar as suas tarefas, o seu trabalho. A própria Federação Espírita Brasileira vem publicando vários materiais, aí nós tivemos muitos outros eventos também que vêm nos trazendo, relembrando essas questões da vida do Chico. A TV SBT também produziu alguns vídeos, né, falando da tarefa do Chico, falando da sua vivência aqui conosco. Temos também alguns documentários, temos o projeto da revitalização do Memorial Chico Xavier, e aí uma série de tarefas em que o Chico, esse homem chamado amor, que esteve conosco nesse período em que a doutrina espírita desembarcou, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Em que o Chico teve essa missão, essa importância grande da sua vivência entre nós, nos mostrando principalmente a vivência do Evangelho, a vivência do amor. E aí, Carlos Bacelli nos diz assim: a vida de Chico é o Evangelho aplicado, o ponto de referência para quantos realmente desejam servir aos propósitos de Jesus sobre a terra. Então, Chico teve vários companheiros durante a sua jornada aqui, e o Carlos Bacelli foi um desses
companheiros de trabalho realmente, né? Trabalhou mais de 30 anos nas atividades, principalmente nas atividades mediúnicas, e ele mesmo desenvolveu a sua mediunidade, da psicografia também, e também tem recebido várias mensagens e também tem continuado uma tarefa que é a de receber as cartas para as mães, as pessoas que vão em busca de consolo, em busca de notícia dos seus familiares lá em Uberaba. Temos também outro trabalhador da doutrina espírita e que conheceu Chico Xavier aos 22 anos e que trabalhou, viveu com Chico Xavier, conviveu com ele durante 20 anos, né, que é o Geraldo Lemos Neto, conhecido como Geraldinho. Então, esse rapaz, né, conheceu o Chico Xavier e seus familiares, seus avós já eram espíritas antes do Chico ser espírita, eram amigos, conhecidos, conviviam junto, tinham uma vivência bastante contínua, né, com o Chico. E o Geraldo, então, ele conviveu com o Chico, teve muitas experiências interessantes e ele vem fazendo, então, um trabalho de divulgação das tarefas do Chico, da vida do Chico Xavier, vem nos últimos tempos fazendo várias lives, várias palestras, seminários, e também o Geraldo ele ficou com a responsabilidade, recebeu essa responsabilidade do Chico, né? O Chico registrou isso em cartório e deixou então principalmente os documentos, cartas, enfim, uma série de outros materiais do Chico, né? E que ficaram sob a responsabilidade do Geraldinho para dar um prosseguimento nesse trabalho da divulgação da mensagem dos espíritos amigos e da vivência do Chico Xavier. E aí ele vem então com esses materiais também trazendo uma série de outras informações, né? Inclusive cuidando lá da Casa Espírita do Chico Xavier, Casa da Prece, lá em Uberaba, cuidando também desse acervo todo, né? E produzindo outras obras, né? Nós sabemos que a maioria de nós conhece, então, que o Chico Xavier psicografou 450 livros, né? E hoje nós sabemos, então, através do Geraldo, que essa quantidade de obras já se encontram em torno de 530 obras. Então, um material realmente muito grande e que, para a grande maioria de nós ainda não conhecemos a maioria dos livros espíritas, né, do Chico Xavier. Então, é um desafio para todos nós buscarmos conhecer, ter contato com essas obras todas. O projeto divino, nós sabemos, através da doutrina espírita, que é um projeto único. E para nós, Jesus é então o governador, o nosso pastor, aquele que nos conduz durante milhares de anos. E então nós temos Jesus, temos Kardec, temos Emmanuel, temos Chico, né? E uma série de outros trabalhadores do Cristo, né? Mas para nós espíritas, esses são os mais conhecidos, aqueles que nós, vamos dizer assim, temos como nossos condutores. E falando de Chico, nós temos uma obra, então, escrita por Luiz Eduardo de Souza, A Fascinante História de Chico Xavier, o Homem, o Fenômeno, o Médium, a Obra, o Mito. Então, para nós, Chico, esse homem, né, é o homem amor, é o cristão, é o discípulo amado de Jesus, é uma carta viva, né, é um benfeitor amigo para a maioria de nós também, e ele, então, vem sendo conhecido por diversas dessas características, como fenômeno também, né, com as suas capacidades inimagináveis, né, a sua condição espiritual, a sua condição de
realizar coisas, realizar certos fenômenos, né, que realmente eram coisas que a grande maioria de nós às vezes não consegue entender. O médium, então, que é esse espírito com uma capacidade incrível que teria todas as mediunidades que o Allan Kardec classificou lá no livro dos médiuns, né? Então, era um espírito, uma capacidade enorme, né? Então, principalmente a psicografia, a psicofonia, clarividência, clareaudiência, mediunidade da presciência, né? Da profecia, como é conhecida também, né? Mediunidade de materialização e uma série de outras, então, que esse médium foi capaz de realizar enquanto estava conosco. A obra, então, incomparável, né? E conforme nós já comentamos, uma obra praticamente desconhecida, até para nós espíritas, né? Algum tempo atrás eu olhei a relação dessas 450 obras do Chico a princípio, e eu dei uma olhada lá e fiquei realmente impressionado. Conheço muito pouco das obras do Chico e a grande maioria de nós realmente desconhece. Então nós até falamos que Chico, para a grande maioria de nós, é um desconhecido, principalmente falando dos conteúdos daquilo que foi trazido através dele. E o mito, então, que é aquilo que fica na história, então, principalmente como o maior brasileiro de todos os tempos, né? E toda uma tarefa na qual ele fica, então, conhecido e qualificado dessa forma. Temos também, através da psicografia, né, das obras do Chico, né, essa quantidade de livros e de conteúdos, né, e que se iniciou então com o livro Parnaso de Além Túmulo, lá em fevereiro de 1932, e que essa obra que nos fala então de poesias, poemas, de diversos espíritos, né, portugueses, brasileiros, né, e que nos trouxeram então essas informações do mundo espiritual, e a gente vai entender que essa obra realmente ela tinha a tarefa realmente de mostrar, de comprovar que realmente aquelas mensagens eram verdadeiras, eram daqueles espíritos, né? Então causou um impacto muito grande essa obra inicial do Chico, né? E ele logo já ficou conhecido, principalmente no meio acadêmico, né? Temos nas suas obras, então, diversas coleções de livros, como, por exemplo, os romances históricos, né, que começam com há 2000 anos, 50 anos depois, que nos falam, então, do cristianismo redivivo. E também a série André Luiz, que é mais conhecida, que começa, então, com o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, né, que são essa coleção da vida espiritual, que nos fala da vida espiritual, o que acontece no mundo espiritual. Uma série de outros livros que nos falam, na realidade, de todos os ramos do conhecimento humano. E também livros que falam de ciência, de filosofia, de religião, né? E que são mais de 60 milhões de livros vendidos. Então, realmente é um tesouro que nós recebemos da espiritualidade, né, através das mãos desse Espírito benfeitor de todos nós. E aí nos diz então que o livro é essa chuva que vem fertilizar o campo das necessidades humanas. Então, é um desafio, conforme nós já falamos, para todos nós, tomarmos contato com essas obras, com esses conteúdos, né, que tanto bem nos faz e que vão fazer por muitos anos ainda. Tem uma outra tarefa também que o Chico realizou e que teve assim uma propulsão muito grande na questão da doutrina espírita ser conhecida, ele ser conhecido, que foi o Pinga Fogo, né? Então teve uma audiência muito grande na TV Tupi, né? E transpôs também barreiras das religiões, né? E também outra visão sobre a doutrina espírita, principalmente mostrando
esse caráter da doutrina espírita como o Consolador prometido, como o Evangelho redivivo, o cristianismo redivivo, né? Em que o Chico mostrou naquelas entrevistas lá, inclusive bateu o recorde, né? E que não foi batido até hoje, em que ele ficou mais de 4 horas e meia falando, respondendo aos jornalistas, às pessoas de diversas religiões, enfim, uma série de perguntas que foram lá feitas para o Chico, e que ele e o Emmanuel, logicamente, trouxeram as respostas adequadas conforme os conteúdos espíritas, e que isso realmente o tornou bastante conhecido, não só no Brasil, como no mundo todo. Então foi uma propulsão da doutrina espírita essa tarefa do pinga-fogo. Uma outra tarefa também que o Chico realizou foram as mães, né, do Chico Xavier. Ficou assim conhecido o filme que foi então realizado, mas eram as cartas, né, que Chico recebia para as mães e outras pessoas que iam lá em busca de informações, né, para informações de consolo, de conteúdos que viessem auxiliar, né, essas mães. Inclusive, a mediunidade do Chico fazia com que ele sentisse aquilo que aquelas mães estavam sentindo. O Chico também recebia outras cartas para amigos, familiares, enfim, e o Geraldo nos fala que algumas dessas cartas elas tinham de 100 a 150 páginas, e que ele recebia nas reuniões lá mais de 10 dessas cartas, né? Então é para a gente ver o quanto que esse material, esses conteúdos que ele recebia, né, auxiliavam as pessoas, traziam informações, e a gente vê também o trabalho monumental do Chico. A gente imagina então, o Chico, a gente sabe que ele começava a trabalhar às 7 da noite, e muitas das vezes eles iam até 4, 5 da manhã. Enquanto tivesse uma pessoa para ser atendida, ele continuava o trabalho. E era um trabalho ininterrupto, né? O Chico também ficou gravado, né, também no filme Chico Xavier, em que a vida dele, a biografia dele foi sendo trazida, né, para todos nós através então do cinema. O Chico Xavier também tem essa questão dessa relação com Allan Kardec, né? Então nós sabemos que as suas vidas estão entrelaçadas, e que as obras complementares trazidas então pelo Allan Kardec, elas depois tiveram então essa tarefa de recebermos depois as obras complementares, obras que foram então sendo trazidas por diversos outros espíritos, né? E que vem então trazer essa complementação das orientações dos espíritos amigos. E aí a gente vai entender que, a princípio, essas obras do Chico são uma grande parte dessas obras complementares, e que tantos conteúdos nos trazem para todos nós, né, e que servem para os nossos estudos, para orientações, para as nossas vidas, e que por muitos anos ainda vão continuar. Uma outra tarefa também bastante importante que o Chico nos realizou durante a sua vida foi as obras de assistência social. Então nós sabemos que os livros do Chico Xavier, todos eles foram doados, né, para instituições, para livrarias, para instituições que pudessem então prestar serviços de assistência. Muitas creches, muitos asilos, muitos hospitais foram fundados pelo próprio Chico, e que as obras deram uma sustentação financeira, material, para que essas instituições realizassem as suas tarefas, e muitas delas continuam realizando até hoje. Chico também realizava essa atividade da assistência social, atendendo milhares de pessoas lá em Uberaba, Pedro Leopoldo, né? E que são conhecidas como as obras, os trabalhos nas sombras do abacateiro, né?
Então nós sabemos que ele atendia essas pessoas com alimentação, com doações, né? E nós sabemos que o Chico, ele, na realidade, ele não tinha condições financeiras, mas logicamente que todas esses materiais que ele podia repassar para as pessoas, ele recebia dos amigos, dos companheiros, entidades que o conheciam e que realmente queriam, então, ajudar, contribuir para com essas pessoas. E o Chico, então, nos deixa esse exemplo da caridade, da assistência, do trabalho que as casas espíritas precisam realizar, né, atendendo a todos aqueles que mais precisam, nas mais diversas formas, né, tanto materialmente, mas também atendendo, conforme os Espíritos nos falam, com relação à caridade, né, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, todo esse trabalho é um trabalho que o Chico nos trouxe, esse exemplo de dedicação, né, de carinho, de amorosidade para com as pessoas, de realmente ter essa empatia e fazer todo esse trabalho e nos deixar então essa motivação, esse processo de nós também, muitas casas espíritas se desenvolveram através da assistência social. E é um trabalho que precisa ser continuado e que todos nós, de alguma forma, precisamos ir desenvolvendo, ir trabalhando isso nas nossas casas espíritas. Nós vamos trazer algumas mensagens, então, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, que vão nos falar sobre as cartas vivas do Cristo, né? E a primeira, então, o título é As Cartas do Cristo, e está na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, e nos diz assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. O mestre como que fez questão de escrever então a sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafadas por ele mesmo. Os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então, essa mensagem do Emmanuel nos falando das cartas do Cristo, né? A gente vai, então, logicamente, correlacionar com o trabalho do Chico Xavier, que realmente era essa carta viva, presente conosco, né, nesta encarnação aqui, e que realmente vivenciava, era um grande aprendiz realmente da mensagem do Evangelho de Jesus, e que vivenciava todo esse processo, né, nos mostrando como nós precisávamos realmente viver, nos comportarmos, realizarmos as tarefas, né? Uma outra mensagem também, que é do Espírito Emmanuel, o título é Semeadores, e ele vai nos dizer então no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. E ele diz assim, não nos fala que o semeador deve agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então, o Emmanuel está nos trazendo aqui essa ideia, né, de que a plantação, a sementação, né, esse é um processo que cabe a todos nós e que a gente, cada um de nós, tem que fazer a sua parte.
e que o trabalho também é individualizado, em que cada um de nós vai fazer as suas semeaduras, né? E logicamente que vai colher de acordo com aquilo que semeou. Mas ele também está nos falando que essa semeadura, ela é a semeadura no espírito, né? Em que a gente vai semeando nos corações das outras pessoas e que também essa produção, esse resultado, logicamente, que vai depender do solo do coração de cada uma dessas pessoas, mas que é tarefa nossa também fazermos isso, além de nós nos melhorarmos, a gente também auxiliar as outras pessoas, auxiliar a coletividade. E ele vai nos falar também do interesse geral. É na infinita extensão dele, do interesse geral, que encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Então, nós sabemos que essa questão da semeadura, né, tem a questão do solo, tem aquela questão do solo pedregoso, daquela questão do solo cheio de espinhos, do solo que ainda havia muito inso, né, muitas outras ervas daninhas, e o solo bom. Então, o mundo, né, a sociedade onde nós vivemos, as pessoas, né, são esses solos todos que nós encontramos por aí. E ele nos fala desse interesse geral que é a coletividade, que são a prática da caridade, da solidariedade, da piedade, em que nós vamos precisando ir trabalhando esses solos, né? E foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então, esta é a lição de que todos nós somos esses terrenos e vamos precisando receber essa semente divina que vem sendo nos trazida, né, através dos espíritos amigos, né, e nessa tarefa do Chico, esse grande semeador que semeou realmente muitos conteúdos para todos nós e que nós vamos precisando ir trabalhando todos juntos para que a gente possa ir crescendo, se melhorando, se desenvolvendo e nós dando bons frutos, né? E ele vai finalizar dizendo assim: segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Essa é uma mensagem que está no livro Fonte Viva, capítulo 64. Então, é a tarefa que a gente vai entender dos grandes trabalhadores de Jesus. Assim como ele veio semear entre nós, né, o Evangelho, essa semente divina, muitos outros trabalhadores têm vindo de períodos em períodos, assim como o nosso irmão Chico, né, já esteve conosco em outras ocasiões e que mais uma vez esteve, então, na personalidade do Chico Xavier, fazendo esse trabalho, então, sendo essa carta viva entre nós. A outra mensagem do Espírito Emmanuel é sementeira e construção, e ele vai nos dizer assim, comentando a primeira carta aos Coríntios 3:9, em que Paulo diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E o Emmanuel vai comentar assim: se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo nós a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada.
Então, é a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, de que todos nós vamos receber, né, esses ensinamentos, essas sementes divinas, essas orientações que vão contribuir para o nosso aprendizado, que vão nos auxiliar nas nossas vidas, né? E ele vai continuar dizendo assim: se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é da plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Então, nós sabemos que a doutrina espírita tem em torno de 167 anos, e os espíritos amigos nos falam, então, que ela é um bebê, está recém começando a se desenvolver. E aqui o Emmanuel está nos falando justamente disso, desse desenvolvimento dos ciclos evolutivos, dos ciclos de aprendizado e dos ciclos de cada um de nós também, que nós vamos precisando desenvolver através das várias reencarnações, dos vários processos de vidas em que nós temos as oportunidades de termos contato com o projeto divino, com a lei divina, e que possa então nos auxiliar. Ele vai finalizar dizendo assim: em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Mensagem também do livro Fonte Viva, capítulo 68. Então, mais uma vez, o Emmanuel reforçando essa ideia de que todos nós um dia seremos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, do Evangelho de Jesus. Todos nós vamos tendo as nossas oportunidades de crescimento, de evolução, e ele fala que aqui, conforme o nosso contato com essa mensagem, nós vamos então nos potencializando, vamos nos preparando melhor, e a própria doutrina, que é uma doutrina de evolução, né, uma doutrina de crescimento constante, e nós vemos nos dias de hoje, principalmente, onde através das tecnologias nós temos esse aceleramento da divulgação da doutrina e também da condição de nós podermos realizarmos as tarefas através dessas tecnologias que nos proporcionam muitas possibilidades de nós podermos, então, levar a doutrina espírita, levar a mensagem divina a tantos outros corações. Então, hoje nós temos, por exemplo, casas espíritas que são casas espíritas virtuais, em que pessoas de qualquer lugar do nosso planeta podem participar. E hoje as possibilidades de nós termos o contato, então, com os conteúdos espíritas, né, através dos meios de comunicação, realmente são enormes, né? Nós vamos então, meus amigos, meus irmãos, agradecendo a atenção de todos vocês, dizendo mais uma vez que é uma alegria nós podermos estarmos aí com vocês e podermos estarmos com os companheiros da Sociedade Espírita Chico Xavier. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos os trabalhadores, um abraço a todos que assistem a esta palestra, então, que vai ser transmitida depois, né? A tantos outros corações, e nós vamos então encerrar com uma prece também. Vamos convidar a todos vocês que possam estar conosco nessa vibração, nessa conexão com os espíritos amigos,
com Chico Xavier e tantos outros trabalhadores que estão sob a sua coordenação, direção, possam estar conosco nesta nossa noite. Então nós vamos pedir mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre amigo, aos espíritos protetores, orientadores, instrutores, possam continuar nos trazendo os bons conteúdos, as boas orientações, que possam esclarecer as nossas mentes e também possam aquecer os nossos corações e os nossos sentimentos. Agradecendo mais uma vez por termos contato com essa tua doutrina consoladora, orientadora, que tantos benefícios já tem trazido a todos nós. Agradecendo pela oportunidade de termos contato com as obras do Chico Xavier, assim como de muitos outros trabalhadores da doutrina espírita, e que são, então, essas luzes que vêm iluminar as nossas mentes e que vêm proporcionar que nós possamos, então, aprendermos um pouco mais sobre a mensagem divina. Agradecendo a todos os espíritos amigos que trabalham nesta casa, que possam continuar trazendo amparo e assistência a todos nós, que nós possamos continuarmos, Senhor, te buscando e te encontrando na tua paz, na tua luz. Muito bem, meus amigos, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.